Oi, gente. No meu vídeo anterior sobre as demissões do ICL e o modelo de contratação e de, na minha visão, exploração do trabalho intelectual, teve uma repercussão muito legal e muitas pessoas levantaram dúvidas, questionamentos, que eu vou tentar responder a maioria deles. São 8 questionamentos absolutamente relevantes que a gente precisa responder. E eu tenho essa prática no canal. Então, se esse vídeo levantar outros questionamentos, pode ter um outro vídeo para responder esses questionamentos e assim sucessivamente, porque eu gosto de interagir com o meu público. Então, eu estou me baseando nos comentários daquele vídeo para fazer esse vídeo. Uma das primeiras coisas que eu quero trazer para vocês é que eu vou disponibilizar, de forma gratuita, obviamente, o texto Cooperativa Progressista de Afiliados, proposta de modelo de negócio original, né? Esse texto que eu venho pensando nele há algum tempo, e ele é uma resposta a esse modelo que não foi criado pelo ICL, né? É um modelo muito comum nos cursos à distância, né? E eu vou explicar, inclusive, por que eu tenho uma cobrança dos canais de esquerda que eu não teria dessas empresas. Porque dos canais de esquerda eu acho que a gente pode demandar, né, uma prática mais, digamos assim, justa. A gente pode ter essa cobrança e a gente pode, inclusive, levar isso para canais progressistas. Então eu estou criando esse texto, né, e estou divulgando porque eu estou levando essa proposta para vários canais de esquerda e, quem sabe, a TV 247, o DCM, outras parcerias, enfim, pode ter adoção em relação a isso, né? Eu normalmente não sigo um roteiro, mas eu vou ter que seguir, porque como são 8 grandes questões, eu posso aqui, se eu tentar improvisar, eu posso acabar me atrapalhando. Esse link do Google Drive, para você ler o texto completo, vai estar no comentário fixado, né? E o objetivo desse vídeo é responder as principais questões, né? Enfim, se você disser assim, André, por que você está tratando disso e não do neofascismo? Bem, eu estou tratando do neofascismo continuamente. A minha crítica ao neofascismo, a minha defesa de ideia de esquerda é absolutamente dominante no meu canal. Então, se vocês forem, por exemplo, para ver os vídeos recentes, Alcolumbre da Chilique, Paulo Figueiredo abandona, Tarcísio leva invertida, greve contra Alcolumbre, falando da necessidade de uma greve geral para a gente aprovar o fim do 6 por 1, né? Trump tariflável, esquerda detona, e aí lá vem Espanha derrota a Argentina. Aí eu tô falando de futebol. Socialismo, futebol, mas conectando com a reflexão política, porque a Espanha e vários espanhóis ficaram simpáticos da questão da Palestina, e na Argentina muita gente simpática a Israel, então tem uma questão política de fundo. Socialistas vencem nos Estados Unidos, enfim, se vocês forem ver os meus vídeos, mais de 96%, mais de 98% são vídeos de política atacando o neofascismo e defendendo o fim do 6 por 1, defendendo direitos trabalhistas, defendendo o socialismo, defendendo uma perspectiva de a classe trabalhadora expandir o cooperativismo, e esse texto que fala de cooperativa progressista de afiliados dialoga com isso. Para mim, o capitalismo precisa ser enfrentado, superado, derrotado, e temos que caminhar na direção de uma sociedade mais justa, enfim, e é isso que está na esmagadora maioria dos meus vídeos, e vai estar nesse vídeo também, como vocês vão poder ver se vocês assistirem o vídeo até o final, porque esse vídeo não é sobre o ICL, é sobre uma discussão que o caso ICL ajuda a gente a refletir, não é? Uma primeira questão que muita gente provavelmente vai pensar, e eu vi muitos comentários sobre isso, foi que as pessoas diziam, o ICL não monetiza o canal porque isso traz independência editorial, que eles ficam mais independentes. Isso simplesmente não é verdade. Não é verdade. Eu tô com o meu canal monetizado com os anúncios automáticos do YouTube desde 2018. A TV 247, o DCM, o Carlito Neto, do canal Historiador, todos nós estamos monetizados há muito tempo. Isso nunca limitou a nossa liberdade editorial. E mais, todos os canais, mesmo que não sejam monetizados, têm que respeitar as regras do YouTube. E se desrespeitarem, podem ser punidos. Então, mesmo um canal não monetizado pode e muitas vezes é punido. E a maior evidência que canais monetizados, como TV 247, DCM, o meu canal, são o fato deles fazerem críticas duras a bancos, grandes empresas, governos, bilionários. Eu tenho críticas aqui ao Elon Musk e tudo mais. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem o que eu estou falando.
Eu defendo tributação muito maior do lucro dos grandes bancos privados brasileiros. E vou dar nome aos bois. Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander Brasil, BTG Pactual, Safra e Nubank e todos os bancos privados têm que ser pesadamente tributados, né? Para mim, o sistema financeiro contribui muito mais, deveria contribuir muito mais para financiar políticas públicas voltadas à redução das desigualdades e a fortalecer a classe trabalhadora, e não o enriquecimento dos bancos. E eu citei os bancos. Exemplo 2, planos de saúde. Isso aqui eu já falei no canal várias vezes, né? O modelo dos planos de saúde como Rapvida, Notre Dame Intermédica, Bradesco Saúde, Sul América, Amil, Unimed e outros, né? Para mim, esse modelo, ele é um modelo capitalista da saúde que é horrível, que precisa ser combatido, que precisa ser derrotado, porque eles sugam o dinheiro da pessoa quando a pessoa está saudável e quando a pessoa mais precisa do plano, ele nega o atendimento, ele nega porque ele não quer pagar, porque ele quer garantir lucros para os seus acionistas. Isso é uma monstruosidade decorrente do capitalismo e do capitalismo na área da saúde que precisa ser derrotada. O movimento sanitário na saúde é um movimento justamente de raízes, não por acaso, socialistas, porque entendia que a saúde deve ser um direito universal do cidadão. E ao ser o direito universal do cidadão, não deveria estar aberto para a exploração do setor privado. Quando fica, acabam acontecendo essas aberrações. Então a independência editorial depende das escolhas do veículo e de seus princípios, não da existência de monetização automática do AdSense. É verdade que monetização, se você tivesse anunciantes pagos específicos, poderia ter algum tipo de pressão. E é diferente da monetização automática. Eu nunca tive um anunciante pago. Nunca. E a maioria dos canais de esquerda não tem. E por que a gente não tem anunciante pago? Principalmente de banco, de plano de saúde. Porque o nosso discurso é odiado por eles. Né? Agora, se alguém se vender aí e começar a passar pano para essas empresas, talvez consiga até atrair o interesse. Não é meu caso e não é o caso dos meus aliados. Então dizer que a monetização automática compromete a liberdade, se você acredita nisso, lamento dizer, você caiu num determinado marketing, né? Você foi convencido pelo marketing, não existe evidência disso. Sobre esse assunto, e aí vem a segunda questão, muita gente pensou que a gente não pode controlar anúncios exibidos no canal. Isso não é verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês que é possível bloquear anunciantes específicos, categorias específicas. Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó o meu canal. Olha quem eu bloqueei. Brasil Paralelo, Jovem Pan News, Revista Oeste, outro site do Brasil Paralelo, Betfair, negócio de bet. E aí tem muito, Revista Oeste, um monte de outras coisas que eu bloqueei. E mais, eu bloqueei determinadas categorias. Eu bloqueei bebidas alcoólicas, enriquecimento rápido, jogos de azar, todo esse tipo de coisa de bet, de enriquecimento rápido, bebida alcoólica, eu bloqueei no meu canal. E também bloqueei tabaco. Porque você pode ir em categorias gerais, ó, e você pode descer aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui que eu bloqueei. Cadê a parte de bloquear? Aqui, bloquear. 13 coisas bloqueadas. Bloqueei tabaco, bloqueei finanças, bloqueei plano de saúde, bloqueei banco, bloqueei um monte de coisa. Esse tipo de anúncio você não vai ver no meu canal. Porque eu bloqueei. Você pode fazer isso. E mesmo que não tivesse bloqueado, é importante dizer isso. Esses anunciantes não têm nenhuma influência sobre nós, porque não tem contrato específico com eles. A gente não escolhe, é o YouTube que escolhe com base no seu tráfego, no seu algoritmo. Por exemplo, se você está procurando coisa de banco e um canal não está bloqueado, é provável que o YouTube mostre para você uma propaganda de banco. Não é porque essa propaganda de banco pagou para o canal específico meu ou de outra pessoa. É porque o seu algoritmo faz o YouTube entender que um anúncio desse tipo funcionaria. Aliás, o ICL utiliza muito o AdSense para se promover, para fazer propaganda deles. Eles não usam AdSense para ganhar dinheiro, mas eles usam AdSense para se promover e os anúncios deles rodam em canais como o meu. Aliás, porque eu nunca bloqueei o ICL, nem bloquearia o ICL. Né? Tenho muito respeito pela equipe de jornalismo, pela Juliana Dalpiva e muitas outras pessoas lá. Né? Então, as pessoas às vezes não sabem que tem essas ferramentas. É possível burlar? Se o Brasil Paralelo fizer um site novo, botar como conteúdo de política
e fizer anúncio, ele pode entrar no meu canal? Pode. Aí você me avisa, diz qual é o site novo, eu venho aqui e bloqueio. Entendeu? E venho cá e bloqueio eles para eles não rodarem no meu canal. No meu canal. Sacaram? Pois bem, vamos seguir porque tem um monte de outras coisas, né? Um outro questionamento que as pessoas fizeram era o timing do vídeo. Ah, André, você está fazendo esse vídeo no momento que o ICL está sendo muito criticado. Olha, o ICL utilizou as dificuldades financeiras e os custos da equipe do jornalismo para justificar as demissões. Isso torna legítimo discutir o modelo de financiamento e contratação. Repare, tem uma questão envolvendo o mundo do trabalho. Trabalhadores demitidos. Existe uma questão de se discutir o modelo de contratação e de exploração ou não do trabalho intelectual, de valorização do trabalho intelectual. Eu sou um professor, eu sou um pesquisador, eu sou uma pessoa que fez mestrado, doutorado. Eu quero valorizar toda forma de trabalho, inclusive o trabalho intelectual, todos os trabalhadores. Então, quando um modelo feito por um veículo que está se colocando dentro do nosso campo, eu tenho críticas, o momento que esse veículo diz que demissões foram por causa de questões de dinheiro, de ajuste financeiro e tal, de custos elevados, é o momento adequado, é o momento que faz sentido fazer essa crítica. É o momento mais importante, é o momento que esse debate, inclusive, pode avançar. Né? Então, isso tem toda a razão. A crítica ao modelo, número 4. A crítica ao modelo, não às pessoas. Eu respeito muito os profissionais do CL, falei aqui da Juliana Dalpiba, que já citei várias vezes, mas tem outros, né? O debate nunca foi sobre a competência ou integridade dos jornalistas. A crítica é exclusivamente ao modelo de contratação e remuneração, que, ao meu ver, pode ser mais justo, e eu explico como no texto que eu estou disponibilizando para vocês lerem. Né? Para vocês lerem. Uma outra coisa que algumas pessoas disseram foi assim: ah, André, você tá com ciúme ou você está ressentido. Eu quero explicar uma coisa. Eu não tive minha proposta rejeitada pelo ICL. Eu não enviei a proposta quando eu compreendi o modelo. Então, se você acha que eu mandei a proposta e fui rejeitado, você está errado. Eu tive uma decisão do ponto de vista ético, do ponto de vista de convicção. Eu não quero participar de um processo seletivo de uma proposta que tem esse modelo de contratação do tipo EAD, que é típico do EAD. Né? Inclusive, o debate é maior do que o ICL, porque o ICL não inventou esse modelo. Esse modelo é muito comum no mercado de cursos à distância. O ICL paga por hora acima da média do mercado. É importante dizer que eu disse isso. Então, esse aspecto, o ICL está até, digamos assim, melhor do que a média do mercado, né? Mas a minha crítica é estrutural. A apropriação permanente de produção intelectual mediante a pagamento por horas, e não é a hora que você levou para fazer, não é hora total. Por exemplo, todas as horas que você pesquisou, todo o seu acúmulo pregresso, ele não está pagando por isso. Ele paga pela hora de gravação. Então, se você grava um curso em 8 horas, ele vai pagar por 8 horas. As 8 horas que você gravou. Entendeu? E aí vai ficar com aquele curso para sempre, monetizando em cima daquilo dali, para, enfim, sei lá quanto tempo isso aí, 100 anos, 200 anos, não sei. Né? E você só vai ter recebido uma única vez. Né? Eu não espero de grandes conglomerados privados e grandes empresas de EAD que adotem a minha proposta de cooperativas. O meu texto que eu estou compartilhando com vocês. Eu quero convencer os canais de esquerda a adotarem isso. Eu quero convencer a TV 247, a revista Fórum, DCM, entendeu? Eu quero convencer o ICL, eu quero convencer os grupos que têm alguma possibilidade de ouvir. Né? Eu acho que a probabilidade do ICL ouvir é baixa, mas quem sabe, né? E aí a minha luta, e isso é muito importante entender, a minha luta é para que o nosso campo adote um modelo diferente, melhor, mais justo, que respeita mais o trabalhador, porque eu sempre vou defender o trabalhador, eu sempre vou estar do lado do trabalhador. Seja ele o trabalho intelectual, seja trabalho braçal, seja em serviços, porque a minha lealdade é com a classe trabalhadora, a minha lealdade é com a população mais pobre, a minha lealdade é com uma perspectiva que a humanidade toda possa viver de forma mais justa, melhor, mais livre, mais igualitária, enfim. Monetização direta e monetização indireta, né? Existe a monetização direta pelo AdSense, superchats e tal.
e outras coisas assim, indireta, cursos, livros, assinaturas, como o ICL faz. Então o ICL monetiza o canal de forma indireta. Abrir mão do AdSense não significa abrir mão da monetização. E o Carlito Neto, do canal Historiador, fez um excelente vídeo aprofundando esse tema. Eu não vou falar muito sobre esse ponto 7, porque eu acho que o vídeo do Carlito Neto, do canal Historiador, é muito melhor do que o meu. Enfim, ele entende muito disso e, enfim, eu recomendo que vocês assistam o vídeo do Carlito para quem quiser compreender isso melhor. O objetivo não é apenas criticar, mas apontar uma alternativa. Eu mostrei o texto, né? A minha proposta tem um ganho de participação no futuro de forma contínua, né? E organizações do campo de esquerda são as que podem aderir a isso. Vocês acham que uma grande empresa de curso de AD vai olhar para o meu textinho ou meu vídeo e vai... Claro que não. Claro que não está nem aí. Mas o nosso campo, com a pressão de vocês, com vocês defendendo isso, vocês valorizando o trabalho do intelectual, do professor e tal, o nosso campo pode aderir. Porque eu acredito na pressão da classe trabalhadora. Por isso que eu defendo greve. Por isso que eu defendo paralisação. Por isso que eu defendo a classe trabalhadora se unir em manifestações de massa. Porque nós podemos, juntos, pressionar políticos, pressionar organizações e até mesmo sugerir e dialogar com o nosso campo para que modelos melhores sejam adotados, né? Enfim, é isso aí. Eu quero agradecer às pessoas que levantaram dúvidas de boa fé, porque elas motivaram esse vídeo, né? Convido você a debater ideias e propostas alternativas, né? Enfim, uma outra coisa que eu queria dizer, meio que brevemente, é que se o ICL contrata via CNPJ ou CPF, né? Através da carteira de trabalho tradicional, isso ainda está sendo debatido, tem um sindicato questionando isso e eu prefiro não me posicionar quando isso ainda está rolando, né? E dizer para vocês que a luta é para defender o trabalhador em tudo, inclusive o trabalho intelectual, inclusive a remuneração justa. Tiveram alguns comentários, eu vou citar esse, né? E uma pessoa dizendo assim, comunista discutindo, disputando dinheiro. Essa pessoa não sabe que o comunismo e o socialismo, desde o seu início, surgiram em grande medida para que o trabalhador ficasse com mais dinheiro no bolso e trabalhasse menos. A luta da classe trabalhadora, dos socialistas, a luta da esquerda, é uma luta em prol da classe trabalhadora. Os socialistas, o comunismo, essas organizações sindicais, organizações anarquistas de esquerda, todas elas têm em comum defender o fortalecimento da classe trabalhadora historicamente. Se nós tivemos a diminuição da jornada de trabalho no passado de 16, 14 horas para 10, depois para 8, e quem sabe no futuro, em breve, para 6 horas por dia, como eu defendo, né, que a gente vai reduzindo, especialmente com o avanço da automação e da tecnologia, essa luta é uma luta da esquerda, dos socialistas, dos comunistas, das organizações de esquerda. Então, sim, nós defendemos que o trabalhador fique com mais dinheiro, que tenha ganhos contínuos a partir de sua produção. Que o classe trabalhadora, em última análise, deve controlar os meios de produção. Não de forma... Eu não defendo que isso seja imposto, mas eu defendo que um Estado, nas mãos de partidos socialistas, nas mãos de partidos de esquerda, incentive, através de tributação dos super ricos e das grandes corporações empresariais, fomentar o cooperativismo, fomentar empresas em que os trabalhadores são os verdadeiros donos, que eles administram as empresas coletivamente, que a produção e os resultados da produção e os lucros da produção e a riqueza gerada pela produção fique com a classe trabalhadora e não fique com os donos. Isso se trata de um princípio que eu defendo. Isso está nos meus livros. Isso está no livro Canto Escuro, que eu vou pegar aqui para vocês. Novo livro que eu estou lançando esse mês. Isso está um pouco nesse livro. Isso está no meu primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo, que vocês estão vendo aqui, que dá o nome ao canal. Isso está na minha produção. Isso está no âmago do que eu defendo. E eu espero que as pessoas, com o tempo, compreendam isso. Né? Compreendam isso que, para mim, essa é uma questão central. E sempre que eu tiver a oportunidade de defendê-la, eu irei defendê-la. Enquanto vivo estiver, defender ela, eu defenderei. Defenderei a classe trabalhadora, defenderei o trabalho, seja intelectual ou em qualquer esfera.
e defenderei direitos sociais universais. E defenderei a construção de um projeto e de um horizonte para superar a lógica capitalista. E a lógica capitalista e a ideologia é muito poderosa, contamina muita coisa, está influenciando em tudo. E nós precisamos resistir a ela, propor alternativas e lutar em outra direção sempre. Sempre. Eu sou uma pessoa que vai estar nessa trincheira e conto que você esteja também. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, pode se tornar membro, apoiador, quem sabe fazer um pix para o canal, que é andretj@terra.com.br. Você também pode divulgar os nossos cursos e ganhar dinheiro. E não estou dizendo que você vai enriquecer de forma alguma. É tipo ganhar uma rendazinha extra, né? Divulgando nossos cursos com um modelo que me remunera e remunera você. Para mim, um modelo justo. Esse modelo está explicado no vídeo, no comentário fixado. E você se inscreve no Hotmart, estando logado, vira afiliado, você começa a ganhar uma comissão de 20% para cada curso que você vender do meu. E eu tenho curso sobre Marx, Bourdieu, Gramsci. E eu sou totalmente favorável a você ganhar dinheiro e eu ganhar dinheiro e nós todos da classe trabalhadora ganharmos mais dinheiro. Para mim isso, a gente ganhar mais e tirar mais das grandes corporações empresariais, isso não é apenas correto. Isso daí está de acordo com a concepção que vem da tradição de esquerda. Usar todos os espaços do capitalismo para lutar por uma sociedade mais justa, isso daí está de acordo com o que disse Karl Marx. E eu tenho um curso sobre o pensamento político de Marx, em que eu explico isso em mais detalhes. Nós não somos franciscanos, não fizemos voto de pobreza, mas queremos fortalecer a classe trabalhadora. E se você vender 13 cursos nesse ano, ou no futuro, não precisa ser nesse ano, 13, e é o ano de fazer o 13, você me avisa e sabe quanto vai para sua comissão só para divulgar. Você não vai ter produzido meu curso. 40% do valor do curso vai para você. Você vende pelo seu link. Se você conseguir vender meu curso pelo link e você conseguir ultrapassar 13 cursos, você vai passar a ganhar 40% do valor dos cursos que eu estou cobrando dos meus cursos lá na Hotmart. E eu estou cobrando porque eu entendo que o meu trabalho intelectual deve ser valorizado. É isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.